O Wade Wilson vem fazendo muito sucesso nas redes sociais ultimamente, não só pelas suas tatuagens no rosto, mas também por ter várias fãs que o consideram bonito demais para receber a pena de morte. Mas você sabe tudo que esse homem cruel fez? Nesse vídeo eu vou contar tudo em detalhes. Será que a beleza é um quesito de absolvição? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e esse é o canal Bru Crime. Aqui no canal eu falo sobre casos criminais reais. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aí no canal e já deixa um like. O vídeo de hoje eu vou contar a trajetória bizarra do Wade Wilson. Eu fiz muitas pesquisas sobre esse caso para trazer o mais completo possível aqui para vocês. E eu descobri muita coisa sobre a vida dele. Então vamos ao caso? O Wade nasceu no dia 20 de maio de 1994 na Flórida, Estados Unidos. Quando ele nasceu, a sua mãe tinha 13 anos e o seu pai 14. Sua mãe se chamava Cristina e seu pai Steve. Por serem muito jovens, a família decidiu que o bebê ia para adoção. A família do casal, Cristina e Steven, frequentavam uma igreja. E lá nessa igreja tinha um casal chamado Candy e o homem também se chamava Steve, o mesmo nome do pai dele, que estavam interessados em adotar o bebê. Como eles eram muito jovens, como eu disse, a família não concordava que eles criassem aquele bebê. Então entregaram para esse casal, para que eles pudessem adotar o Wade. O casal colocou o nome do bebê de Wade Steven Wilson. E eles já tinham 2 filhas. O Wade foi criado com todo o amor do mundo, como se fosse realmente filho daquele casal. Mas o Wade sempre soube que era adotado, mas ele nunca se deu bem com essa questão de ter sido adotado. Ele reagia muito mal a isso, apesar de receber todo o amor da família que adotou ele. O Wade não se dava bem na escola, só tirava notas ruins, mas ele gostava muito de esporte. E enquanto ele praticava esses esportes, ele sofreu vários acidentes. Ele caía muito e batia muito com a cabeça. Os pais adotivos do Wilson falaram que quando ele tinha 13 anos, ele começou a ter alucinações e dizer que via coisas que não existiam. Quando o Wade fez 16 anos, ele começou a usar drogas e ficou viciado. Ele foi preso pela primeira vez. Nesse período de 2010 até 2019, o Wade já tinha 20 passagens pela polícia. As acusações eram de invasão de propriedade, abuso físico e fraude. Quando o Wade completou 18 anos, ele quis conhecer o pai biológico. E o pai biológico, que também se chamava Steve, foi visitar o Wilson na cidade que ele estava morando. Depois dessa visita que o pai dele fez a ele, eles continuaram contato somente por telefone. Mas o Wade sempre ligava para o pai quando estava precisando de dinheiro. Ele pedia dinheiro e o pai dava porque se sentia culpado por não ter criado ele. O Wade teve uma namorada chamada Kelly. E essa namorada agora veio a público para dizer que quando namorou com o Wade, teve uma vez que ele chegou na casa dela com as roupas todas sujas de sangue e com um pé de cabra todo ensanguentado. Ela disse que ele chegou muito nervoso, falando que tinha tirado a vida de uma pessoa e pediu que ela jogasse aquele pé de cabra fora, desse um jeito de sumir com ele. Ela falou que foi até uma floresta e jogou esse pé de cabra fora. Ela disse agora que ela avisou a polícia sobre isso que aconteceu, mas a polícia não investigou esse caso, deixou pra lá. Ela acha que ele realmente tinha tirado a vida de alguém, mas eles continuaram namorando. Ela falou que no período do namoro dos dois, ele pedia muito dinheiro para ela. E ela sabia também que ele recebia dinheiro de outras mulheres. Mas depois ele abandonou o namoro, largou ela para namorar uma outra mulher chamada Sarah. Com essa Sarah, ele viajou até o Texas, que era a cidade que ela tinha muitos amigos. Lá no Texas, ele fez amizade com os amigos dela. E hoje em dia, os amigos falam que o Wade parecia ter dupla personalidade. Porque na época que eles conheceram, o Wade era um rapaz muito educado, tratava ele super bem, não parecia ser esse homem que hoje em dia está na mídia. Mas depois de um tempo de namoro com a Sarah lá no Texas, ela largou ele
para ficar com outra pessoa. Em 2019, com 25 anos, o Wade começou a namorar uma mulher chamada Melissa. No início do namoro, era perfeito. O Wade era um ótimo namorado, doce, gentil e educado. Mas com 2 meses de namoro, a Melissa falou que ele mudou completamente. Ele passou a sentir muitos ciúmes dela e, a partir disso, ele começou a ser muito agressivo. Ela contou que uma vez os dois estavam no carro e ele pegou o celular dela, viu umas mensagens, ficou com muito ciúme e começou a atacar ela dentro do carro, batendo e tentando sufocar. Rasgou a saia dela. Ela disse que desceu do carro correndo, mesmo sem a saia, pedindo socorro. Mas o Wade conseguiu pegar ela e botar de volta dentro do carro. Depois disso, ele amarrou ela e teve relações não consentidas com ela. Depois que ele acabou tudo, ele desceu do carro, porque o carro era dela, e disse para ela: "É isso que você merece", e deixou que ela fosse embora. Ela foi embora e denunciou para a polícia o que tinha acontecido. E o Wade foi preso por causa disso. Mas 1 mês depois, a Melissa retirou as acusações, porque ela ainda gostava muito dele e eles mantinham contato por telefone enquanto ele estava preso. Mas o Wade não foi solto na hora que ela tirou as acusações, porque ele tinha ainda umas outras acusações que ele tinha que cumprir. Então, ele ficou 2 meses e meio preso. Mas, durante esse tempo, a Melissa continuava falando com o Wade por telefone e prometeu que ia esperar ele sair da cadeia para os dois continuarem o namoro. Mas o namoro dos dois já não estava tão bem como antes. A Melissa disse que já não estava mais gostando do Wade como ela gostava antes. No dia 6 de outubro de 2019, um domingo, Melissa e o Wade foram até um bar chamado Buddha Live, na Flórida. Eles foram no carro da Melissa. Depois de algumas horas que eles estavam no bar, o Wade falou para Melissa que queria continuar a noite na casa de um amigo. Mas a Melissa estava muito cansada porque no dia seguinte ela tinha que trabalhar e ela não queria estender a noite. Os dois acabaram brigando e o Wade saiu de perto da Melissa e levou a chave do carro dela. A Melissa, ficando sozinha ali, ela ligou para uma amiga para poder ir lá ajudar ela e resgatar ela, buscar. E a amiga foi até lá e buscou a Melissa e levou para casa dela. O Wade continuou no bar junto com um amigo e lá ele conheceu uma mulher que também estava com uma amiga. Os 4 ficaram lá conversando. No dia seguinte, na manhã do dia 7 de outubro... No dia seguinte, na manhã do dia 7 de outubro de 2019, a Melissa acordou e tinham várias ligações no telefone dela, de um número que ela não conhecia. Ela atendeu esse telefonema e era o Wade, que estava ligando de um número desconhecido. Ele disse para ela que queria encontrar com ela naquela manhã e ela aceitou, porque ela queria pegar o carro dela de volta. Mas antes de continuar essa parte do telefonema dele com a Melissa, eu vou contar o que aconteceu depois que o Wade saiu daquele bar, Buddha Live. O Wade estava no bar com um amigo, chamado Jason, e lá ele conheceu 2 mulheres. E essas mulheres eram Christine e Stephanie. Depois que a Melissa, a namorada do Wade, tinha ido embora, o Wade ficou ainda um tempo nesse bar com essas 4 pessoas. Depois eles resolveram que iam estender a noite na casa desse amigo dele, o Jason. Os 4 foram até a casa do Jason, mas chegando lá, eles não puderam ficar muito tempo, porque o Jason morava com a mãe. O Wade ficou usando drogas lá na casa do Jason, mas depois eles viram que não tinha mais como ficar, e a Christine chamou o Wade e a Stephanie para irem para a casa dela. O Jason não foi, ele ficou em casa. O Wade aceitou e os 3 foram para a casa da Christine. Lá na casa da Christine, eles continuaram bebendo e uma certa hora a amiga dela, Stephanie, falou que tinha que ir embora porque ia trabalhar no dia seguinte. E a Christine não precisava ir trabalhar no dia seguinte. Então a Stephanie foi embora e o Wade e a Christine ficaram juntos. Tinha rolado um interesse entre os dois e eles acabaram ficando lá na casa dela. E uma certa hora a Christine pegou no sono. Foi nessa hora que o Jason sufocou a Christine até ela perder a vida. Depois, os exames dos legistas disseram que a Christine, além de ter sido sufocada,
ela lutou muito pela vida dela, porque ela tinha hematomas por fora no corpo e também tinha hematomas internos. Então ela sofreu muito até perder a vida. O Wade ainda ficou um tempo na casa da Christine, pegou o celular dela e foi aí que ele ligou para Melissa. Por isso que ela não reconheceu o número de telefone, porque ele estava ligando do celular da Christine. Quando a Melissa atendeu o telefonema, o Wade disse que precisava encontrar com ela, como eu disse, e ela aceitou porque ela queria pegar o carro dela de volta. E os dois marcaram de se encontrar num centro comercial, tipo um shopping, que a Melissa trabalhava lá. Mas a Melissa não queria ir sozinha, porque ela já estava determinada em terminar o namoro com o Wade. Então ela chamou a amiga para acompanhar ela, porque ela não sabia qual seria a reação dele. A amiga foi com ela até esse centro comercial. E chegando lá, eles encontraram o Wade. Mas antes de o Wade sair da casa da Christine, ele tentou levar o corpo dela para algum lugar, né? Porque ela já tinha perdido a vida, eu acho que ele queria esconder o corpo. Mas o corpo dela já estava em rigor mortis, então ele não conseguiu colocar o corpo no porta-malas do carro e acabou deixando o corpo da Christine lá na casa dela mesmo. O Wade roubou o carro da Christine, um Nissan preto, para poder ir encontrar a Melissa lá no centro comercial. Mas antes de eu continuar contando como foi o encontro do Wade com a Melissa, vamos conhecer um pouco sobre a Christine, a mulher que ele tirou a vida. Christine Melton nasceu no dia 31 de maio de 1984. Ela foi descrita como uma pessoa adorável, animada e sempre estava disposta a ajudar. Christine tinha uma personalidade única, raciocínio rápido e era extremamente engraçada. A Christine era muito amiga da sua prima, chamada Stephanie. Quando essa prima teve bebê, ela chamou a Christine para ser madrinha do filho dela. E a Christine era uma ótima madrinha. A Christine adorava criança. O sonho da Christine era ser mãe. Mas esse sonho ela nunca vai poder realizar, né? Porque o Wade tirou a vida dela. Muita coisa que a gente sabe sobre a Christine foi essa prima dela, Stephanie, que falou do julgamento. Ela falou que a Christine era uma pessoa muito animada, adorava festas, gostava muito de viajar, acampar, ir em shows, e a data comemorativa preferida da Christine era o Halloween. A Christine e a mãe eram muito próximas e elas moravam muito perto uma da outra. Elas tinham um relacionamento muito bom. No dia 7 de outubro de 2019, quando perdeu a vida, Christine estava com 35 anos de idade. Depois que o Wade roubou o carro da Christine, ele viu Daiane Ruiz andando na rua. Parou o carro e pediu informações de onde ficava uma escola que ele precisava ir. Daiane disse que sabia onde ficava a escola e ele perguntou se ela podia ir com ele até lá. A Daiane Ruiz foi a próxima vítima do Wade. Assim que ele saiu da casa da Christine, ele disse que já estava no julgamento, né? Ele disse que estava muito drogado. Então ele quis dar uma desculpa pelas coisas que ele tinha feito. Encontrando a Daiane na rua, ele pediu essa informação e eu acho que ela não achou que ele fosse uma pessoa ruim. E lembrando aqui que antes do Wade ser preso, ele não tinha aquelas tatuagens no rosto. Aquelas tatuagens foram feitas na prisão. Então ele tinha uma aparência ali que eu acho que não assustou a Daiane, que aceitou entrar dentro do carro dele para levar ele até a escola que ele queria ir. Só que dentro do carro, a Daiane começou a perceber que o Wade era um cara esquisito e quis tentar descer do carro. E o Wade começou a sufocar ela enquanto dirigia. A Daiane desmaiou e o Wade achou que ela tinha perdido a vida e começou a procurar algum lugar que ele pudesse jogar o corpo dela. Ele encontrou um lugar, um campo, e lá ele tirou a Daiane de dentro do carro, jogou ela lá no chão, mas percebeu que ela ainda estava respirando. Então Wade voltou para o carro e passou com o carro em cima dela mais de 20 vezes. Ele disse que queria deixar ela parecendo um espaguete.
Agora vamos conhecer um pouco sobre a segunda vítima dele, a Daiane. Daiane nasceu no dia 17 de setembro de 1976. Ela tinha 2 filhos e estava noiva na época que perdeu a vida. Ela trabalhava numa lanchonete há 5 anos e durante esse tempo ela nunca faltou nenhum dia de trabalho. O sonho da Daiane era ver os filhos dela bem-sucedidos na vida, além dela estar planejando o casamento dela, porque ela estava noiva. Ela era dita como uma mulher muito calma, muito amorosa e que também estava sempre disposta a ajudar. No dia 7 de outubro de 2019, o dia que aconteceu tudo com ela estava indo para o trabalho. Era por volta das 10h30 da manhã. Ela sempre ia para o trabalho de carona com um amigo, mas nesse dia o amigo não podia levar ela, então ela foi andando, porque não era muito longe, eram uns 15 minutos da casa dela. E foi nesse trajeto, indo para o trabalho, que ela foi parada pelo Wade na rua. A Daiane estava com 42 anos de idade. E foi depois que o Wade fez tudo isso com a Christine e com a Daiane que ele foi encontrar a namorada dele, a Melissa. Como eu disse, o Wayne, depois de fazer isso tudo, foi encontrar a namorada Melissa no centro comercial, onde ela trabalhava. Eu vou botar uma foto para vocês verem como é o estacionamento do centro comercial, é um estacionamento aberto. Chegando lá, a Melissa foi com a amiga e o Wayne chegou no Nissan preto, que não era o carro da Melissa. Ela achou muito estranho, porque ela tinha ido lá justamente para pegar o carro de volta. O Wayne desceu do carro, já gritando com a Melissa, falando para ela entrar no carro dele. E ela não queria entrar de jeito nenhum. A amiga dela também ficou desesperada, vendo ele alterado daquele jeito. E ele falou para a amiga dela que não era para ela se meter, porque senão ele ia fazer alguma coisa com ela, e ela ficou com medo. Ela não se meteu, mas ela ligou para a polícia para relatar o que o Wayne estava fazendo ali com a amiga dela. O Wayne estava sendo muito agressivo com a Melissa, tentando puxá-la para dentro do carro de todo jeito. Ela disse que fez muita força para não entrar e em certo momento ela caiu no chão e o Wayne começou a bater muito nela e rasgar a roupa dela. E ele fez isso como forma de que, se ela tivesse sem roupa, talvez ela ficasse com vergonha e entrasse no carro. Mas ela disse que mesmo com a roupa rasgada, ela não entrou no carro dele de jeito nenhum. E uma hora ela conseguiu se levantar e correu para dentro de uma outra loja lá para se esconder. O Wayne foi atrás, mas depois ele acabou desistindo e pegou o carro e foi embora. Outras pessoas que estavam ali naquele estacionamento também ligaram para a polícia para relatar que o Wayne estava batendo na namorada. Mas o Wayne fugiu. Saindo dali, ele foi até a loja que um amigo dele trabalhava. Esse amigo se chamava Josh. Chegando na loja desse amigo, também tem imagens dele chegando, também vou colocar para vocês verem. Ele chega sem camisa, sujo de sangue, e ele estava sem alguns dentes. Estava descalço também. O amigo dele disse que quando viu ele chegando ficou muito assustado porque ele estava alterado, e ele chegou perguntando se esse Josh podia emprestar dinheiro para ele. O Josh disse que não tinha dinheiro, mas aí ele falou que precisava desse dinheiro para fugir, porque ele tinha tirado a vida de 2 pessoas. O Josh sabia já do que tinha acontecido no estacionamento com a Melissa. Ele sabia que a Melissa estava bem, e ele chegou e falou pro Wade que a Melissa estava bem, que ela não tinha perdido a vida. Foi aí que ele se deu conta que o Wade deveria ter feito isso com outras pessoas. Ele pediu pro Wade esperar, que ele ia ver o que podia fazer para ajudar ele. Mas o Josh foi até o escritório e ligou para a polícia, dizendo que tinha um amigo ali muito alterado, dizendo que tinha tirado a vida de 2 pessoas. Quando a polícia chegou até a loja do Josh, o Wade já não estava mais lá, já tinha ido embora. O Wade encontrou uma casa que ele invadiu. Essa casa pertencia a um casal aposentado chamado Fanny e Kent, que tinham ido viajar naquela manhã. A casa estava vazia, por sorte deles, né? E o Wade ficou lá escondido. Ainda usando o telefone da Christine, o Wade ligou para o pai, pedindo ajuda, dizendo que tinha tirado a vida de 2 pessoas e que precisava fugir. Ele ligou para o pai biológico. Esse pai biológico, né, o Steve, falou que o Wade sempre teve mania de inventar histórias, contar mentiras. Então, nesse primeiro momento, ele não acreditou no que o Wade estava falando.
e ele desligou o telefone. Só que à noite, o Wade ligou novamente para o pai, desesperado, falando que precisava de dinheiro para pegar um ônibus ou um avião, porque ele precisava sair dali, fugir, porque ele tinha mesmo tirado a vida de 2 pessoas. Nesse momento, o pai dele começou a acreditar no que ele estava falando, colocou o telefone no viva voz para a mãe biológica dele também escutar tudo que ele estava falando. O pai perguntou o que ele tinha feito e ele contou que tinha tirado a vida da Christine, sufocando ela, e contou para o pai que tinha tirado a vida da Daiane, passando o carro por cima dela por 20 vezes, e foi para o pai que ele disse que deixou ela parecendo um espaguete. O pai disse que no primeiro momento pensou em ajudar o Wade, mas depois logo em seguida, ele falou que ele pensou que se isso tivesse acontecido com uma mãe dele, irmã ou filha, ele gostaria que a justiça fosse feita. Então, enquanto a mãe estava ali ouvindo no viva voz, ela ligou para a polícia para dizer o que estava acontecendo. O pai do Wade perguntou aonde ele estava, porque ia mandar um Uber lá para ajudar ele, mas isso era uma mentira. O que ele realmente fez foi passar um endereço para a polícia e a polícia foi até essa casa que o Wade estava escondido. Chegando nessa casa, o Wade não saiu imediatamente, ele ainda ficou uns 30 minutos em conversa com a polícia até resolver se entregar. Não teve nenhum tipo de resistência por parte dele e no dia 8 de outubro de 2019, o Wade foi preso. Foi na cadeia que o Wade começou a fazer aquelas tatuagens no rosto. Lá, ele fez amizade com outro preso que tinha as tatuagens exatamente iguais às dele. Esse preso se tornou um amigo do Wade. Eles conversavam muito, faziam exercícios físicos juntos, e o Wade contou para ele que já tinha tirado vida de outra pessoa, além dessas 2 mulheres. Ele contou daquela vez que ele chegou em casa com aquele pé de cabra sujo de sangue. Então as histórias bateram, né? A história desse homem que está preso junto com ele e com a história daquela ex-namorada dele, Kelly. Mas sobre esse crime que o Wade pode ter cometido, a polícia ainda não está investigando. Ainda preso, o Wade tentou fugir. Ele cortou as grades da janela da cela dele e quebrou os vidros. Mas a polícia descobriu, foi até a cela dele para fazer uma revista, viu que a janela estava quebrada e ainda encontrou drogas escondidas na cela. A polícia também está investigando um suposto envolvimento dele com uma gangue supremacista branca chamada Imperdoáveis. Mas o que eu descobri nas pesquisas foi que o Wade não foi aceito nessa gangue porque eles descobriram que o Wade tinha dormido com outro homem. Então ele não foi aceito e apanhou muito desse grupo. E o Wade tem até uma cicatriz em cima do olho por causa dos socos e da agressão que ele sofreu nesse dia. Agora eu vou falar um pouco sobre o julgamento do Wade, que começou no dia 16 de junho de 2024. O julgamento dele está sendo muito famoso, né? Porque está aparecendo em várias redes sociais, devido às tatuagens que ele tem no rosto, que foram feitas na cadeia. Essas tatuagens poderiam ter sido tampadas durante o julgamento. O advogado de defesa dele pediu ao juiz que ele pudesse usar maquiagem para tampar essas tatuagens, mas o Wade não quis. Ele quis ir ao julgamento com todas as tatuagens no rosto. O que os advogados de defesa do Wade pedem não é uma absolvição. Eles querem que o Wade não receba a pena de morte. Eles levaram 2 psiquiatras no julgamento. Um psiquiatra disse que não conseguiu avaliar o Wade porque as perguntas que ele fez durante as consultas, o Wade quase não falava e quando respondia, ele percebia que o Wade estava mentindo. Então ele não conseguiu dar um diagnóstico para o Wade. E um outro psiquiatra que foi no julgamento disse que o Wade tinha vários problemas. Esse psiquiatra disse que o Wade sofre de ansiedade, depressão, bipolaridade e personalidade antissocial. Um depoimento que também está sendo muito falado foi o do pai biológico dele, o Steve, que contou tudo que eles conversaram por telefone. O pai dele contou que quando o Wade ligou para ele, não parecia estar arrependido de nada do que tinha feito, que estava até animado e empolgado quando contava o jeito que tinha tirado a vida da Christine e da Daiane. E no julgamento, ele voltou a repetir que o Wade falou
que quis deixar a Daiane parecendo um espaguete. Isso chocou muito todo mundo que estava ali ouvindo, porque era o depoimento do próprio pai dele. Uma coisa que costumam fazer durante esses julgamentos é chamado de impacto da vítima. É quando familiares da vítima vão lá também prestar o depoimento e falar um pouco sobre as pessoas que perderam a vida. O filho da Daiane foi lá para poder falar um pouco sobre a mãe. Ele estava muito triste e ele falou que a mãe era uma pessoa muito amorosa, muito querida e que ele contou tudo que ele sofreu depois que perdeu a mãe. Ele falou que com 15 anos de idade ele tentou tirar a própria vida, porque quando ele fez 15 anos, ele queria muito que a mãe estivesse presente e a mãe não estava. Mas depois disso, ele resolveu que ele ia fazer tudo que a mãe gostaria que ele tivesse feito. E ele foi muito bem. Ele conseguiu terminar a faculdade dele, tirar notas boas. Ele disse que foi aceito em várias faculdades, arrumou logo um estágio, fez vários cursos e que hoje em dia ele conseguiu realizar esse sonho que a mãe dele queria que ele realizasse, mas que a mãe dele nunca vai poder ver ele se casar e a mãe dele nunca vai poder ter netos. Outro depoimento também que foi muito chocante foi da prima da Christine, a Stephanie. A Stephanie também falou muito sobre a Christine, mostrou várias fotos dela no julgamento, falou que a Christine era uma ótima madrinha, porque ela era madrinha do filho dela, que a Christine era uma pessoa que estava sempre de bom humor, muito feliz, e ela foi nesse julgamento todos os dias no lugar da mãe da Christine, porque a mãe da Christine disse que não tinha sanidade para estar ali presente, de frente com o homem que tirou a vida da filha dela. A mãe da Christine, inclusive, se mudou da Flórida, foi morar em outro estado, porque ela disse que não conseguia continuar ali, naquele lugar, porque todos os lugares lembravam a filha dela. A Stephanie disse que estava tendo que ser muito forte para estar ali a menos de 6 metros de distância do Wade. E enquanto esses parentes das vítimas davam seu depoimento, o Wade ficava encarando eles com um sorriso no rosto, não demonstrava nenhum tipo de tristeza ou remorso. A promotoria disse no argumento final que o crime foi sim premeditado, porque o Wade teve várias chances de deixar suas vítimas vivas, mas ele não fez isso, nem com a Christine, que tentou lutar pela própria vida, e nem com a Daiane, que quando ele viu que ela ainda estava respirando, ainda fez questão de passar o carro em cima dela. E lembrando que nem a Christine e nem a Daiane eram pessoas conhecidas do Wade. O Wade tinha conhecido elas naquela noite. A Daiane, então, ele tinha visto andando na rua. Ele não tinha motivo nenhum para ter feito aquilo com elas. E ele fez e não demonstrou que estava arrependido, nem remorso nenhum. Como eu disse, tem vários vídeos e fotos do Wade sorrindo o tempo todo durante o julgamento. No dia 12 de junho de 2024, o júri deliberou por 2 horas e por 8 votos, o júri indicou a pena de morte para o Wade. O júri recomendou ao juiz Nicholas Thompson a pena de morte. A decisão do juiz estava marcada para sair no dia 23 de julho de 2024, mas os advogados do Wade entraram com uma moção pedindo o adiamento devido ao conflito de agendas dos especialistas de saúde mental que têm que estar presente nesse dia. A defesa do Wade também quer a anulação do julgamento ou a absolvição dele. Eles alegam que o Wade sofre de problemas mentais. Sobre a anulação do julgamento, o juiz ainda não se manifestou e ele marcou a nova data para a sentença, que vai ser no dia 27 de agosto de 2024. E assim que sair a sentença final do Wade, eu trago aqui na comunidade ou então no comentário fixado para vocês ficarem sabendo. Agora, umas curiosidades que eu descobri que aconteceu na vida do Wade e eu vou contar aqui para vocês agora. Os pais adotivos do Wade, a Candy e o Steve, tiveram a casa incendiada enquanto o Wade ainda estava solto. A casa deles pegou fogo completamente. Eu vou botar também uma foto aí para vocês verem. E agora, depois de tudo isso que aconteceu com o Wade, eles têm dúvida se foi o próprio filho que colocou fogo na casa, porque até hoje não descobriram o motivo do incêndio. Outra coisa que eu descobri sobre o Wade
foi o Facebook dele. Nesse Facebook ele não usa o nome Wade, ele usa o nome do meio, que é Steven. E todas as meninas que namoraram o Wade falaram que nem sabiam que o nome dele era Wade, sempre conheceram ele como Steven. E nesse Facebook ele segue uma página de BDSM. As meninas falam que nem sabiam, quando saiu na mídia, que o Wade era esse Steven. Elas só foram descobrir depois que viram ele nas notícias e nas redes sociais. Mais uma coisa também que eu vi nas minhas pesquisas foi que os pais biológicos do Wade, os dois, o Steve e a Cristina, têm passagens pela polícia. Tanto o pai, o Steve, quanto a mãe têm passagens por roubo de carro, tráfico de drogas e furto. E aquele amigo dele que ele foi pedir ajuda, o Josh, que ele foi até a loja pedir ajuda, também já foi preso, acusado de sufocar uma mulher. Então esse meio que o Wade vive era um meio já de pessoas bem violentas. Tanto os amigos, os pais biológicos não eram violentos, mas já tinham passagem. Mas vários dos amigos ali do Wade já tinham passagens pela polícia por agressão a mulheres. Então, gente, esse é o caso de hoje. Eu acho que é o vídeo mais atualizado do YouTube aqui no Brasil, porque até um pouco antes de terminar o roteiro, eu estava pesquisando e ainda estava descobrindo muita coisa sobre ele. Mas tem muita coisa que ainda não é confirmado se aconteceu mesmo ou não. Mas eu posso deixar aí nos comentários fixados se eu descobrir mais coisa. E também vou deixar quando sair a sentença dele. Muitas fãs que o Wade está recebendo. Tem muitas fãs brasileiras do Wade dizendo que ele não merece ser preso. E muitas mulheres apaixonadas se declarando para ele. A caixa de e-mail dele, da prisão, porque eu acho que hoje em dia não é mais cartas que envia para um preso. Eu vi que foi a caixa de e-mail dele, da prisão, tá lotada, não tem mais espaço para receber mensagens, e todas essas mensagens são de mulheres apaixonadas por ele, que não concordam com a pena de morte. É muito estranho, né, saber que existem pessoas assim, mesmo sabendo de tudo que ele fez contra várias mulheres. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês aí no comentário sobre esse caso, se vocês já sabem mais coisas sobre eles, que eu ainda não contei aqui, deixa aí no comentário. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e deixa o like, que é muito importante. Eu vou deixar um card aqui em cima com o último vídeo que eu fiz contando o caso da Junko Furuta, que foi o caso mais pesado aqui do canal. Nele eu trago todos os detalhes de tudo que aconteceu com ela, foram coisas terríveis. Aproveita e deixa o comentário lá também, o like. Eu quero agradecer a todos os novos seguidores que estão chegando aqui no canal, isso é muito importante para ajudar o canal a crescer. E também a quem está comigo aqui desde o início. Obrigada por assistir o vídeo até aqui, um beijo e se cuidem!